Olá, eu sou Walter Miranda e quero conversar com você nesta oportunidade sobre mais um personagem da história da leitura do Apocalipse. Para quem gosta do Apocalipse de João, estes personagens nos ajudam a entender aí o mover da interpretação, a maneira como as pessoas entenderam o livro no passado. Isso, de certa maneira, nos ilumina hoje em dia na leitura do livro na atualidade também. Então vamos começar nossa caminhada conversando sobre Beda, o Venerável, quem foi ele, e depois eu trago uma palavra ou outra sobre o comentário que ele escreveu ao Apocalipse de João. Quem foi Beda? Beda, o Venerável, nasceu em 673 e morreu em 735 na Bretanha. Ele foi um monge inglês, nasceu em Jarrow, na região conhecida como Nortúmbria naquela época, e ainda na infância foi enviado para o mosteiro para ser criado ali por monges, e quando ele tinha 30 anos, ele recebeu a veste clerical, recebeu aí a ordenação clerical, se tornou então um monge ordenado. Depois disso, ele passou o resto da vida dentro do mosteiro, ou o mosteiro de São Pedro ou o mosteiro de São Paulo, naquela região. Ele é conhecido por seus textos, seus livros. Ele foi um prolífico escritor, escreveu muito, escreveu bastante. Uma de suas obras mais conhecidas tem como título História Eclesiástica do Povo Inglês. Mas e o que ele falou sobre o Apocalipse? Qual é a contribuição de Beda, o Venerável, para o Apocalipse? Pois bem, ele escreveu um comentário intitulado Explanatio Apocalypsis, Explicação do Apocalipse. Este comentário foi escrito entre os anos 703 e 709, ou seja, iniciozinho do século VIII. E ele segue, em linhas gerais, as perspectivas de Agostinho de Hipona, de Ticônio, de Jerônimo de Estridão. Então ele é daquela linha, daquela maneira de ler o Apocalipse que nós estamos chamando de amilenista, porque o compreende de forma simbólica e alegórica, em especial na questão do reino de Deus na Terra. Ele olha para o Apocalipse 20 e entende que ele é a descrição do período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E de que forma isso aparece no livro dele? Isso aparece dentro de uma estrutura de 7 fases da história da humanidade. Ele pega a história, divide em 7 partes e coloca o milênio dentro de uma destas 7 partes. A história é dividida em 7 dispensações, 7 formas distintas de Deus se relacionar com as pessoas. A fase número 1 é a fase de Adão. Começa com Adão e vai até Noé. A fase número 2 é a fase de Noé. Começa com Noé e vai até Abraão. A fase número 3 começa com Abraão e vai até o rei Davi. A fase número 4 começa com Davi e vai até o cativeiro babilônico. A fase número 5 começa no cativeiro e vai até o nascimento de Jesus. A fase número 6 começa em Jesus e termina na volta de Jesus, na parousia de Jesus, no juízo final. Então veja que este período, a fase número 6, a 6ª fase da história da humanidade, que começou com Jesus e termina na sua volta, termina na parousia, é a 6ª fase, é o período milenar, é a história da igreja. Após esta fase, após a fase número 6, vem a fase 7 é chamada de o sábado eterno, o descanso eterno, que começa com a volta de Jesus e entra para dentro da eternidade. Dentro da fase número 6, nós temos aí o batismo espiritual, que é a primeira ressurreição, e dentro da fase número 7, nós temos a ressurreição concreta no final dos tempos, que inaugura a 7ª fase, o descanso sabático, o descanso da humanidade. Então ele segue de perto estas contribuições anteriores de Agostinho, de Ticônio, Jerônimo e outros mais, mas ele tem um elemento aqui que pode ser distintivo, que é usado até os dias de hoje. Ele dividiu o Apocalipse em 7 pedaços, em 7 fases, entendendo que o número 7 é importante para o autor, porque dentro do livro tem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O Beda olhou para o livro e disse, se o número 7 é tão importante, o livro precisa ser dividido também em 7 pedaços. Então ele constrói então uma estrutura, um esboço do Apocalipse em 7 partes, e esta divisão do livro em 7 partes é usada até os dias de hoje. Então este foi Beda e a sua contribuição à história da leitura do Apocalipse no seu comentário
explicação ao Apocalipse, do iniciozinho do século VIII. Eu quero parar por aqui, mas antes de terminar, quero dar uma sugestão para você comprar o meu livro. Vá lá, compra o meu livro, O Caminho do Cordeiro. O Caminho do Cordeiro, ele é vendido pela editora Paulus, é a minha interpretação do Apocalipse, o livro que eu escrevi sobre o Apocalipse de João. Você encontra facilmente em lojas da editora Paulus, mas se quiser comprar de casa, você pode comprar pelo link que eu coloquei aí embaixo, nos comentários do vídeo. No link colocado nos comentários, você tem acesso direto ao site da editora para comprar o seu livro, O Caminho do Cordeiro, o meu livro, meu comentário ao Apocalipse de João. Você pode dar o seu joinha neste vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. E eu me encontro com você na próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.